Olá, muito bom dia. Começamos o Boletim Gazeta desta terça-feira, 13 de maio. Agradecendo sempre a sua audiência todos os dias pela manhã, pelo canal no YouTube Gazeta News AL. Você acompanha toda a programação da Gazeta News, começando com o Jornal da Mix logo cedinho, em seguida o Boletim, às 10h45, Gazeta News Manhã e na sequência a maior programação local de Alagoas para você todos os dias em multiplataforma. Muito bom dia para você que também nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro e por todos os canais de internet. Bom dia, Marcos. Bom dia para você, Thaís. Mais falante do que nunca, né? Isso aí. Muito obrigado aí pela sua presença. Você que nos acompanha, né, de segunda a sexta-feira, sabendo que contamos com o apoio luxuoso da redação Márcio Canuto, apura tudo, muitos fatos, para levar o melhor da informação para você, sem fake news. Vem com a gente, estamos começando. E a gente começa mostrando um flagra numa escola. Um homem tem se infiltrado numa escola aqui em Maceió, entre pais e alunos, para cometer crimes, cometer furtos de celulares e roubos a estudantes. O caso mais recente ocorreu no último sábado. Você vê aí o homem durante uma atividade no ginásio de um colégio na parte alta da capital. As imagens mostram o suspeito circulando livremente entre as crianças e os adolescentes na quadra. Ele sobe na arquibancada, senta de um lado, você vai ver que depois ele vai para outro ponto da escada, senta do outro, se senta próximo de bolsas de alunos. E em seguida vai para uma área que tem uma maior movimentação, onde ele consegue furtar ao menos 2 aparelhos celulares, que são colocados nos bolsos da calça dele sem levantar suspeitas. Segundo relatos, o mesmo homem, que está aí de camisa escura e calça jeans, é suspeito de furtos em pelo menos outros 2 colégios particulares e em escolas do CEPA, no Farol. Há ainda o registro de ocorrência no pavilhão do basquete em Jaraguá, onde estudantes de ginástica rítmica treinavam. Em todos esses casos, ele teria se passado por responsável de alunas, agindo como aparente naturalidade. A Polícia Civil de Alagoas informou que, após ter acesso às imagens, começou as investigações. A nossa produção ainda está apurando se ele já foi preso. A gente não tem ainda essa informação atualizada, Marcos. Inclusive, como não é flagrante, né, de fato, se for identificado, ele pode até vir a responder em liberdade, caso não tenha nenhum mandado específico determinando a prisão. Mas o fato é que as câmeras de segurança, principalmente das escolas particulares, têm uma definição muito clara de imagem. É possível, inclusive, colocar e espalhar nas redes sociais. Ontem eu já recebia, né, essas informações nos grupos aí de Zap, de um modo geral, dizendo, vamos tornar esse cara famoso que ele está roubando celular de estudante, né? E está, claro, preocupando pais de um modo geral. Agora, muito mais do que o celular que ele roubou dentro dessas escolas, Thaís, demonstra a fragilidade da segurança de todas elas, seja particular ou no ambiente público de um modo geral. Porque do mesmo jeito que houve um ataque para a questão do celular, e se fosse outro tipo de ação? Né? Filmar pessoas em banheiro, né? Filmar as meninas ali numa situação de distração. Quer dizer, os pais agora passam a ter uma segunda preocupação, que é sobre como está sendo controlada a segurança dos seus filhos no próprio ambiente escolar. Muitas escolas têm os seus ginásios, os seus locais esportivos, vamos dizer assim, suas estruturas, quadras, longe da estrutura ou diferente da estrutura sede onde ficam as salas de aula. Tardiamente, as escolas em Maceió já precisaram se adequar, promovendo mais segurança com aquelas roletas. Você precisava passar ali pelas catracas, muitas escolas hoje você tem até biometria para acessar o ambiente, mas isso a gente sabe, mostrou aqui inclusive no boletim, foi implantado já recentemente. Então, eu acredito que essa expansão da segurança que já existe em muitas escolas precisa ser levada também para esses ambientes esportivos, que são abertos, Marcos. O próprio pavilhão do esporte ali no Jaraguá é aberto. Qualquer pessoa entra. Ontem, essa semana, agora no fim de semana, eu estive ali naquele mercado do Jaraguá e vi as pessoas acessando o ginásio, estava tendo jogo, entrando, saindo, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma checagem ali por segurança. Então, é um alerta mais do que nunca sobre esse homem que estava lá naquele ginásio, numa escola na parte alta da capital. Havia um boletim de ocorrência, ele foi ouvido, mas liberado em seguida. Pois é. Então, quem tiver informações sobre esse homem, por favor, ajude a polícia ligando para o Disque 100 ou Disque 181.
E o pior é que há quem acredite, né, que é algo menor, porque foi o furto de um celular, porque não teve violência. Olha, para que violência maior do que você ter um prejuízo, muitas vezes de 5, 6 mil reais? A gente está falando muitas vezes de modelos iPhone, que são modelos caríssimos, né, para a realidade de mercado, e mesmo assim custou o suor do pai, né, da mãe, de um modo geral. Então, quer dizer, precisa ser feito alguma coisa, e essa reflexão aqui trazida pela Thaís. Qual será o critério que teremos agora para observar quem são essas pessoas que vão para os ambientes onde estão os nossos filhos de um modo geral? Agora imagina se os estudantes percebem que ele está furtando um celular e partem para o ataque, não é? Porque pode ser isso também, pode acontecer isso também. E aí a gente tem um resultado de violência contra o próprio ladrãozinho aí, esse furtador, e também os meninos ficarem em risco por quem está se expondo numa decisão como essa. Então é um alerta importante, as escolas precisam tomar medidas mais claras, tanto no ambiente privado como também no espaço público, já que se falou, inclusive, lá num dos ginásios do CEPA também. É até injusto, né? Um momento de relaxamento, em que os alunos estão praticando atividade física, ficar pilhado, onde é que está a bolsa, onde é que eu coloquei meu telefone, qualquer pessoa pode entrar. Então, a sensação de insegurança já cria um clima de tensão nesse momento que deveria ser de relaxamento ali para os alunos. Vamos mudar de assunto, porque 2 mulheres, infelizmente, morreram após serem atropeladas por uma van às margens da rodovia AL-220, no município de Cajueiro. Isso aconteceu ontem à tarde, elas eram tia e sobrinha e faziam caminhada no momento do acidente. As vítimas foram identificadas como a romeira Josefa Rosa da Conceição e a sobrinha Lucineide Mendes. O motorista da van fugiu sem prestar socorro. O SAMU chegou a ser acionado, mas as vítimas já estavam sem vida. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito, ouvir testemunhas, buscar identificar o veículo que causou o atropelamento. Imagina só, que tristeza, né, isso acontecer. E uma van atropelar e ir embora o motorista? Enfim, atropelou porque não viu ou atropelou porque viu? Cada vez mais a vida, né, está sendo descartada, né? As pessoas não têm essa concepção de que precisam ser solidárias umas com as outras. Não tenho dúvida de que ele não saiu de casa com o objetivo de provocar isso. Mas ao mesmo tempo que você provoca e foge, né, dá a entender que de fato teve algo estranho ali. Não socorrer realmente é algo terrível. A informação é que foi tão violento essa colisão que uma das mulheres chegou a ter a perna amputada em função da violência do choque. Ou seja, esse carro passou em altíssima velocidade nesse local. Do mesmo jeito que essas pessoas correm risco quando caminham à beira da estrada em busca da sua melhor forma, em busca ali do momento de saúde, de distração, de arejamento, aqui em Maceió, a gente vive situação semelhante, porque algumas academias colocam os seus alunos, as pessoas que estão ali, os mensalistas, para correr na via pública, não é? Infelizmente, expondo também esses alunos de um modo geral. Do mesmo jeito que teve essa tragédia aí no interior, a L220, isso pode acontecer também na capital. A família enlutada, fica aqui os nossos sentimentos, mas esse momento de reflexão, principalmente para as academias que promovem esse tipo de ação aqui na capital e área metropolitana, colocando os alunos para fazer atividade física em ambientes de circulação de veículos. Thaís. Vamos na sequência aqui, mostrando agora, Marcos, um vídeo que circulou nas redes sociais que mostra um menino de apenas 9 anos salvando a vida do próprio primo de 4 anos de ser atingido por uma boiada. Isso aconteceu no interior de Alagoas, em Palmeira dos Índios, e a gente mostra para vocês agora. As imagens foram registradas na zona rural do município, mostrando o garoto mais novo, Gabriel, correndo despreocupado por uma estrada de barro, sem perceber a aproximação dos animais. E ao notar o perigo, o primo mais velho, Matheus, saiu em disparada, atravessou uma porteira e alcançou o menino segundos antes da boiada passar. A avó de Gabriel estava em casa quando tudo aconteceu. Ele estava lá em casa, estava saindo com a tia dele e outro meu neto. E quando aconteceu, eles desceram. Eu fiquei dentro de casa. Eu já vi, foi o vídeo que a minha sobrinha mandou, né? Aí eu acho que quando ele desceu, ele soltou da mão da tia dele e correu para a casa da minha cunhada. E nesse caso foi quando os boi vinham, né? E o meu sobrinho foi e conseguiu salvar ele, né? Ao lado do irmão, o Matheus estava indo fechar a porteira quando viu o primo correr. Foi aí que ele viu, só avistou o Gabriel em perigo. Tudo foi um grande susto. Imagina o susto vendo aquele monte de animal correndo em direção à criança. O Matheus veio de lá, ele
bois vindo para ele vir fechar a cancela. Aí que eu gritei, Gabriel. Aí ele deu uma parada e na hora o Gabriel estava já aqui, aí o Matheus correu para os bois não passar por cima dele. Aí eu peguei ele e desequilibrei. Aí caí ali, mas eu consegui levar ele um pouquinho mais pro lado. Aí, mas o coração ainda tava misericórdia. Foi um susto muito grande, mãe, mesmo que tivemos, né? Quando ele caiu, ele bateu a cabeça numa pequena pedra e cortou um pouco a cabeça, né? Os pais dele cuidam bastante dele, assim como nós cuidamos dos nossos. E o que aconteceu é que toda criança, né, tem momentos que elas correm, né? Desde pequeno eles amam isso, eles amam ser desbravador, eles amam demais, né, a aventura. Então é muito orgulho mesmo. Sou muito grata a Deus por eles. A gente está bem feliz, graças a Deus, com a educação que a gente tem dado para eles, né? A gente cria os filhos para crescerem bons cidadãos, né? E eles desde pequenos já demonstram que serão grandes homens, né, Painho? Graças a Deus deu tudo certo. Emocionante, né? E assim, ele saber a noção do perigo, colocar até a sua vida também em risco para salvar o primo e a concepção de que necessariamente tinha que ser uma ação feita, porque essa é a educação também que ele recebe. Eu acho que é isso que falta para a gente, até no dia a dia aí da cidade, um se preocupar também um pouco mais que o outro, né? E você vê, até no campo tem os seus riscos, né? O risco lá de uma manada aí solta, né? No momento que ia ser recolhida também para um curral. Então, é a realidade de quem vive no interior. Boa reportagem, tá aí bons depoimentos, esse exemplo, né, de que um tem que ser solidário. Ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido, salvou o primo e está tudo bem, né? E agora a atenção que vai ficar a família dessa região com os cuidados que eles também têm que ter com os filhos de um modo geral. Parabéns aí pela ação, realmente muito legal. Marcos, fala de violência, porque 2025 trouxe números alarmantes sobre a quantidade de negros assassinados aqui em Alagoas. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 99% dos homicídios registrados aqui no estado são de pessoas negras. Ao todo, 1.161 negros e 10 pessoas não negras foram assassinadas aqui no estado. A gente tem aqui o destaque pelo mapa. Alagoas se destaca há anos pela desigualdade nos registros de homicídios de negros e não negros. O risco de um negro ser assassinado foi de quase 800% maior do que isso comparado de 2013 a 2023. O único estado que teve uma taxa maior foi o Amapá. Então, se o recorte for feito para os casos de feminicídios, o número de negras também é superior. Aqui nesse mapa a gente tem o percentual de mortes a cada 100 mil habitantes. O recorte de Alagoas, 35,3 mortes a cada 100 mil habitantes. E aí a gente vai para o recorte de casos de feminicídio. O número de negras também é superior. Em 2023, 71 mulheres negras e uma mulher não negra foi assassinada. Alagoas também registrou um aumento aí de homicídios em um ano. Em 2023, 1.194 assassinatos foram registrados contra 1.136 em 2022. Apesar disso, o estado vem registrando uma queda considerável se comparado ao ano de 2013, quando 2.148 pessoas foram assassinadas, foram vítimas de crimes violentos. Então, apesar de ainda estarmos ali em destaque com altos índices de homicídios, especialmente de pessoas negras, ainda temos aí uma evolução importante em relação à redução de crimes violentos. É um recorte social, né, Thaís? É importante. Há quem acredite que não há essa questão da classe, mas é claro, né? Os negros vivem em pior situação econômica e, consequentemente, mais vulneráveis. E aí é onde o Estado tem que agir, é aí onde a política, de fato, tem que fazer uma ação para tentar reverter. Reverte com educação, reverte com investimento em segurança, tudo que a gente tem feito, mas, obviamente, precisamos chegar lá na ponta para que as pessoas percebam exatamente isso. Essas ocorrências passaram a ter essa classificação por conta aí de uma mudança na observação em relação à lei, e quem está acompanhando mais detalhes e traz também mais informações para nós sobre essa realidade é o repórter Rogério Costa, está nas ruas da cidade. Bom dia, Rogério.
Tá, e o Rogério, a gente vai falar com ele agora, daqui a pouquinho ele vai se atualizar e trazer para a gente essa informação, mas a gente vai falar com ele agora sobre o bloqueio, Marcos, que vai acontecer na rua Barão de Maceió, no centro, a partir de hoje, para elevação asfáltica, ali perto do Teatro Deodoro. O Rogério está ao vivo de lá da região para mostrar para a gente se esse bloqueio já começou, como é que está o trânsito aí nessa região. Rogério, é uma rua de muito fluxo de veículos. Bom dia para você. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia ao telespectador da TV Gazeta News. De fato, fluxo natural de quem vem pela Santos Pacheco, que fica ali ao lado da Santa Casa, Praça São Vicente, Praça da Cadeia. O pessoal entra aqui à esquerda, na Barão de Maceió, que é onde nós estamos agora. O trânsito está fechado já pelo DMTT, lá na extremidade, na Santos Pacheco, no início da Barão de Maceió, aqui no encontro da Voluntários à Pátria, por trás do prédio do Tribunal de Justiça, com os fundos do Tribunal de Justiça e a lateral do Teatro Deodoro. Você está começando a visualizar, as máquinas já chegaram aqui, o trabalho já começou. De fato, haverá um trabalho de nivelamento do piso, do pavimento, que ficará na altura do piso da Praça Marechal Deodoro da Fonseca. E esse trabalho, essa interdição, acontece até o dia 27 de maio. Então, é uma área muito importante. Inclusive, por ela você acessa o mercado, acessa a Rua do Livramento, a Rua das Árvores, a Ladislau Neto. Então, diante disso, né, é preciso que as pessoas estejam atentas em relação a esse trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura de Maceió. Então, Santos Pacheco, Voluntários à Pátria, liberado apenas para trânsito local, funcionários do Tribunal de Justiça e demais. Como você vê, as máquinas já estão atuando, retirando o asfalto, e a partir desse ponto será feita a elevação no nível do meio-fio da Praça Deodoro e também do Teatro Deodoro. Obra começando aqui já com vários trabalhadores atuando, e o trabalho das máquinas é a retirada de todo o material que está sendo recolhido. São imagens ao vivo que você acompanha aqui no Boletim Gazeta News, direto da Praça Deodoro, da Rua Barão de Maceió, até o dia 27, hein? Então vá se programando e utilizando as alternativas durante todo esse período. O trânsito estará modificado aqui no entorno da Praça Deodoro, Tribunal de Justiça, Teatro Deodoro, Academia Lagoana de Letras, mexe com o centro inteiro. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Aí, era essa abordagem, né, que eu estava tentando fazer aqui. O Rogério não conseguiu, infelizmente, me ouvir. Obrigada, Rogério, pela informação. Fica esse registro aí, portanto, da interdição que está ocorrendo ali na Rua Barão de Maceió, que é a rua justamente próxima ao lado ali do Tribunal de Justiça, que dá exatamente na Praça Deodoro. Então, a elevação asfáltica é necessária nesse momento. Como essa área no entorno, né, ela tem aí sido ocupada, né, tanto por equipamentos culturais, no caso do teatro, que é mais antigo, também o anexo, e tem avançado a presença também do judiciário nesse entorno. É claro que isso vai facilitar, entre outras coisas, a acessibilidade. Eu só queria entender se o projeto urbano, em algum momento, vai prever também a interdição desse entorno para facilitar só a circulação de pessoas, porque essa preocupação com o nivelamento passa muito por isso. A ideia de que nesse entorno, no futuro, não passem mais veículos e a prioridade seja para os pedestres de modo geral. Isso está acontecendo em todo o país, né? São ações urbanas para priorizar a presença das pessoas, Thaís. Eu vejo apenas uma preocupação, e me permita o adendo, em relação ao fechamento aí dessa rua. A gente viu logo quando a Praça Deodoro foi totalmente reformada, que foi fechada aquela rua em frente ao Tribunal de Justiça. Fechar essa rua vai gerar um impacto para o trânsito que já é difícil, sem dúvida, lá no centro de Maceió. Quando se fecha uma rua, é preciso pensar em alternativas, em compensação de tráfego. Será que isso vai ocorrer no centro? Será que essa é uma perspectiva? Por enquanto, a obra é de elevação asfáltica, mas se realmente essa rua no futuro for fechada, é preciso entender como é que vai ficar o fluxo nessa região, porque essa é uma rua de um fluxo importante ali que corta para Barão de Penedo. Há algumas situações onde o momento do fluxo de pico é permitido e posteriormente há interdições. Isso também pode ocorrer.
justamente para quando for acontecer eventos, né, e tudo ser levado para esse largo, facilitar também o deslocamento das pessoas. Vamos aguardar qual será a divulgação maior sobre o projeto urbano dessa região. Hoje a prestação de serviço é para que você evite passar por aí, exatamente como diz a Thaís, já por conta dos transtornos em função da obra. Há um prédio sendo construído ali mais adiante, uma reforma também ligada ao próprio Tribunal de Justiça, que é ao lado ali do ginásio estadual. Tem os camelôs, né, que ficam ali naquela rua interditada, acredito que no futuro até possam vir a ser deslocados, porque o prédio logo ao lado também é um prédio ligado à estrutura do Judiciário Alagoano. É isso, vamos acompanhando e atualizando todos os passos dessa obra no centro da capital. Gente, trazer uma informação aqui, algo que também está sendo muito polêmico. A Câmara de Vereadores vai discutir, analisar o projeto de lei que libera o uso da faixa azul também para motoristas por aplicativo em serviço. O parecer favorável da Comissão de Assuntos Urbanos já foi publicado na edição de ontem no Diário Oficial do município, mas entra aí numa polêmica e num debate importante. A faixa azul nas avenidas Durval de Góes Monteiro, Fernandes Lima, Dona Constança e Avenida Comendador Leão é exclusiva atualmente para ônibus, táxis, transporte escolar, transporte complementar e veículos particulares que estejam transportando pessoas autistas. Isso de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 horas da noite. Fora desses horários e aos finais de semana e feriados, a gente sabe a faixa é liberada para os demais veículos. Essa é uma demanda antiga da categoria dos motoristas por aplicativo, como explica o Alex Félix, ele que é presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo. O aplicativo chegou em 2016 e de lá para cá, 8, 9 anos que a gente está tentando e agora chegou a oportunidade e a hora que isso seja aprovado para beneficiar todos os motoristas daqui de Maceió. E a gente vai poder acessar essa faixa para atender melhor o passageiro e, consequentemente, a gente vai fazer mais viagens porque a gente vai ter um acesso mais rápido para deixar e para buscar o passageiro. Agora esse projeto segue para aprovação em plenário e aí, se aprovado, obviamente serão estabelecidos alguns critérios que os motoristas terão que cumprir para acessar a faixa azul. Quem fala sobre isso é o vereador Alain Pierre, da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara. O transportador por aplicativo, ele vai ter que ir para a DMTT. Lá ele vai fazer um cadastro, né? Dentro do projeto de lei prevê, por exemplo, que você tem que ter a posse do veículo. E o que é a posse? Como é que eles determinam? Ou você tem que ser proprietário ou comprovar um contrato de locação do veículo. Além disso, vai haver uma sinalização, um adesivo no vidro traseiro e no vidro da frente para fins de fiscalização. E só poderá utilizar a faixa azul se você estiver utilizando o aplicativo, ou seja, em transporte de passageiro, né? Esses critérios todos já constam na lei. Evidentemente, a lei também sofrerá uma regulamentação, se aprovada, também detalhando mais esses critérios. A gente sabe que de repente, o projeto de lei aprovado, assim como outros, que já permite utilizar a faixa azul, de repente você inviabiliza, né, em determinado momento, a utilização da faixa azul. Mas a gente não pode fugir à realidade, né? A gente tinha uma realidade que não existia o transporte por aplicativo. Hoje a realidade é outra. Inclusive, com base nisso, o parecer favorável da Comissão de Assuntos Urbanos. Ainda não há previsão de quando o projeto de lei irá para votação. As leis precisam ser votadas 2 vezes. Então, isso não significa dizer, por exemplo, que a lei já vai para o plenário na próxima terça-feira, amanhã que tem sessão. Então, ela vai seguir, o presidente da Câmara faz a ordem do dia. Se o processo estiver devidamente saneado, ele entra na ordem do dia, os vereadores aprovam ou não, pode ter emenda no plenário, voltar o processo. Não dá para te dizer aqui quando efetivamente esta lei vai estar aprovada em 2 turnos. Olha, é preciso considerar o seguinte: primeiro, todo o nosso respeito aos motoristas por aplicativo, tá? Todo o nosso respeito à Câmara de Vereadores, que tem sim que pensar a cidade, né? Agora, a cidade e alguns assuntos relacionados ao trânsito, né? Há uma ciência específica que estuda o trânsito, não é? Não é à toa que se forma aí o engenheiro de tráfego, aquele que vai saber sobre a demanda, a realidade e garantir a mobilidade de uma cidade inteira. A faixa azul, quando foi criada, foi para ser prioritária para o transporte coletivo, até para viabilizar a procura das pessoas pelo transporte coletivo de um modo geral. O aplicativo, que foi crescendo ao longo do tempo e, claro, precisa ser observado também pelo poder público, para ocupar essa faixa precisa ser feito um cálculo
para saber se ela vai continuar sendo faixa prioritária ou não. Porque, naturalmente, ao longo do tempo, taxistas passou a utilizarem também, o transporte complementar passou também a utilizar. A gente tem também o transportador, aquele que está em atendimento de urgência, polícia, bombeiro, ambulância, há essa realidade. Quantos aplicativos ou motoristas trabalham com veículos aqui? 1.000? 2.000? A presença deles na faixa azul vai tornar eficiente a faixa azul ou vai descaracterizá-la para o que ela foi criada? Eu não vi até agora, dentro do processo de discussão, vi o vereador Alan Pierre dizer que vai ser regulamentado após alguns critérios. Pode até se criar um problema para o próprio poder público para isso ser regulamentado depois. Há de se ter uma pesquisa e a presença de um técnico que entenda essa realidade para dizer se isso é viável ou não. Porque a grande discussão nas cidades hoje é menos carros e mais a presença do transporte coletivo. Foi isso que se tentou quando criou-se a faixa azul lá atrás. Então, para que a gente não fique apenas dentro do que é o discurso político, faça da realidade uma discussão técnica para saber se isso é viável, Thaís. Vamos aguardar aí o comportamento, vai para a votação, ainda tem um caminho a percorrer dentro do Legislativo para só então ir para a sanção do prefeito JHC, se assim for aprovado pelos vereadores. Vamos dando sequência aqui com o nosso giro de capas, na tela a Gazeta de Alagoas, destacando aqui a Ronaldo Lessa, a posse de Ronaldo Lessa, que fica no governo até 30 de maio, assumindo interinamente o comando de Alagoas na manhã de ontem, desde ontem, Ronaldo, então, na função aí da licença do governador Paulo Dantas, que se afastou em virtude de compromissos internacionais, pós-casamento também, uma junção aí também com a lua de mel. Pois é, a agenda envolve também a promoção e a divulgação de projetos, a busca de projetos para o Estado e, consequentemente, a presença do chefe do Executivo é fundamental. Não vamos esperar, nesses dias aí em que o próprio governador Ronaldo Lessa esteja à frente do governo, e nenhum cavalo de pau. Eu vejo que tem categorias aí reivindicando questões de aumento salarial, enfim, não vai ser essa discussão do próprio governo. Ele vai cumprir a agenda já planejada com o próprio governador Paulo Dantas. O próprio governador, na sua rede social, deixou muito claro, né, que trabalha de forma coordenada e planejada justamente para cumprir o que já era também a própria agenda oficial do Estado. Ele fica no exercício em função desse afastamento. É bom lembrar que até algumas semanas atrás o próprio governador estava licenciado para tratamento de saúde, mas agora, ao que parece, está tudo dentro dos conformes para assumir o comando do Estado. Vamos aguardar, inclusive, qual será a divulgação da agenda, já com a presença do governador Ronaldo Lessa, Thaís. Está aqui a Gazeta de Alagoas também destacando o habemos técnico, né? Agora temos técnico Ancelotti, depois de muito assédio da CBF, estreia na seleção contra o Equador, já estreia tendo muito trabalho, eu diria. Treinador italiano de 65 anos, apesar de ser um dos maiores nomes aí do futebol internacional, o técnico com maior liga, com maior título na Liga de Clubes da Europa, eu acho que ele vai ter realmente dor de cabeça, primeiro, agora, para escalar no final de maio a seleção. Mas com os milhões que ele vai ganhar, né, ele vai resolver essa dor de cabeça indo com uma bela praia aqui no Brasil, tá? Isso é o atestado da incompetência, né, inclusive no futebol brasileiro. A gente vem ao longo do tempo, né, desgastando algumas situações, uma delas é essa da CBF. Inclusive a indicação do Ancelotti, ela é um pouco uma cortina de fumaça para deixar de forma encobrir, né, todas as coisas nebulosas que acontecem na CBF. Além de ser um atestado de incompetência, você que vive de futebol, é técnico, né? Com essa decisão, a Confederação Brasileira de Futebol está dizendo que você não tem competência para fazer a seleção brasileira se tornar o que já foi no passado. Lamento. Agora, todos os técnicos que são brasileiros, estudaram para isso, todos vocês são incompetentes. É isso que está dizendo a CBF com a contratação do Ancelotti. Nem conheço enquanto profissional, só os resultados, não tenho nada contra ninguém, mas acredito que uma parte das pessoas vão entender esse comentário. Como é que a gente é o país do futebol e não consegue, e exporta jogador para todo mundo, inclusive para dar título ao seu Ancelotti lá no clube que ele dirigia na Europa, e não temos condições de ter um técnico para dirigir a seleção brasileira. Para ofuscar algo de muito estranho que acontece ali, ó,
até mal cheiroso também na própria confederação. O Globo na tela, acordo entre potências, notícia internacional. A trégua entre os Estados Unidos e a China traz um alívio ao mercado, o dólar volta a subir, as tarifas vão ficar ali mais baixas, reduzidas por pelo menos 90 dias. Já se esperava que entrasse num acordo, né? Donald Trump já tinha baixado a guarda também para negociar com Xi Jinping. Pois é, pela primeira vez os americanos que já vinham com problemas aí relacionados à economia falam na possibilidade de uma recessão até o final do ano. E parte dela acontece, ou pelo menos tem perspectiva de ocorrer, por conta da relação das empresas norte-americanas e também o próprio governo chinês. É bom lembrar que, em função da busca por mão de obra supostamente mais barata e para viabilizar os seus produtos, essas empresas mantinham e muito relação com o próprio governo chinês. A partir do momento que teve o super tarifaço, complicou a vida das próprias empresas norte-americanas. A China ficou aguardando, né, criando novas frentes de negociação com o mundo, enquanto os Estados Unidos ficou batendo cabeça. Então agora ficou aí, para bom entendedor, o recado ficou muito claro, né? Não é só o Trump que canta de galo para o mundo. Há outros comércios e havia perdas também para as empresas norte-americanas. Vai baixar a pancada, é alto ainda, 30%, mas obviamente, claro, é um recuo considerado. Para quem estava em 130, cair agora, 150, cair para 30%, realmente é uma redução considerável, né? Vamos girando a capa, agora o estado de São Paulo. Estadão aqui também destacando a guerra comercial, Estados Unidos e China entrando em acordo, trégua de 90 dias, cortam tarifas, taxas recíprocas serão reduzidas temporariamente pelos dois países e ainda há uma perspectiva de manter-se ou uma prorrogação em relação a essa super taxa imposta pelos Estados Unidos. Empresas chinesas prometem investimentos de 27 bilhões da reação do Brasil, né? Muito bom. Pois é, o presidente Lula está numa viagem pelo Oriente, né, e passando aí pela Ásia também, melhor dizendo, e fazendo esse acordo fundamental. Isso é mais um reflexo do quanto a China estava disposta a ampliar o surgimento de mais comércios em função desse enfrentamento tarifário com os Estados Unidos. Vou destacar aí, dentre outras coisas, os investimentos em questões para a produção de energia limpa, o que pode beneficiar, inclusive, o próprio estado de Alagoas, que está fazendo uma transição energética muito importante, né, com a utilização de fontes alternativas em relação à própria energia elétrica. E a outra, que é muito importante, é a história da Rota da Seda, que é a utilização de portos aqui no Brasil para viabilizar também o comércio com a própria China. Aqui na tela Folha de São Paulo, também destacando o acordo feito entre os dois países de redução temporária de taxas recíprocas. E aqui também o destaque da CBF confirmando Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Assim a gente finaliza nosso giro de capas. Daqui a pouquinho vamos falar sobre adoção responsável no nosso bloco de entrevista do Boletim Gazeta. Fica com a gente aí rapidinho. Até já. Até já. O melhor do universo geek está de volta na sua Já de volta, Marcos, nós estamos em maio, no mês das mães, e um assunto que ganha muito destaque é sempre a adoção, que não deve ser vista como um ato de caridade, mas sim como um ato de amor e de muita responsabilidade, acima de tudo. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Fátima Pirauá, ela é juíza da 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital. Doutora Fátima, seja sempre muito bem-vinda. Falar em adoção é falar, acima de tudo, sobre amor, sobre responsabilidade, sobre cuidado. Como é que funciona esse processo de adoção? Qual é o fluxo que as pessoas interessadas em adotar devem seguir? Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. Realmente, você falou bem, mês de maio é o mês, né, das mães, é o mês, inclusive também nós temos o mês de maio, comemoração, adoção, sempre temos uma semana comemorativa. E a adoção é realmente um ato de amor. A criança, que é quem tem a prioridade absoluta, é o melhor interesse dela que deve ser defendido quando ela está numa situação, né, que necessita de estar numa família, porque é direito de todos nós, mas sobretudo das crianças e dos adolescentes, a convivência familiar.
né? Não pode uma criança, um adolescente estar fora de um lar, de uma família. Então, essa criança, ela é colocada no Sistema Nacional de Adoção como uma criança apta a ser adotada. E os casais que desejam adotar, ou as pessoas, né, podem ser casais, inclusive, né, hétero ou homoafetivos, não há nenhum tipo de preconceito com relação a isso, eles também se habilitam, se inscrevem. Há todo um processo em que a nossa equipe multidisciplinar faz um estudo, né, e mostra o que é ser pai e o que é ser mãe, né, que são duas funções bastante difíceis e de imensa responsabilidade. Então, quando o sistema faz o encontro dessa criança, né, ou desse adolescente com essa pessoa, esse casal que quer adotar, começa o estágio de convivência. Então, é nesses 90 dias do estágio de convivência que vai se verificar a possibilidade de integração, né, de interação e de vínculo afetivo, que é o mais importante, entre essas pessoas. A criança que vai ser adotada e o casal ou a pessoa que quer adotar. Então, é nesse período que a nossa equipe acompanha e que a gente vê se vai dar certo, sobretudo para a criança. Se dá certo, se continua o processo e, ao final, depois de uma audiência, depois desse relatório da equipe multiprofissional, depois do parecer do Ministério Público, se dá uma sentença em que se manda cancelar o registro original daquela criança, né, aquela mãe biológica, aquele pai biológico, que teve todo o seu direito de defesa, vai sair do registro e vai entrar os pais adotantes, né, os verdadeiros e agora definitivamente pais. Então, aí, a partir daí, essa criança é filha daquele casal. Não existe devolução nesse sentido. Nesse sentido, se houver, né, se aquela família ou aquele menino não quiser mais ficar naquela família, aí é abandono. Como qualquer pai ou mãe biológica que abandona seu filho. Não é mais uma... Não tem diferença, não existe, né, devolução para quem já é pai e mãe por uma sentença judicial. Doutora, eu tive ao longo da minha vida a oportunidade de conviver com duas pessoas que foram fruto de adoção. Uma com aquele caminho todo legal e aquela outra que o interior, ali as pessoas deixam, né, a família criar. Mas nos dois casos o que eu pude perceber é que a construção da pessoa como cidadão se deu da maneira igual a qualquer outra, né? E eu acho que isso que a gente precisa desmistificar. Não é porque não foi filho biológico que vai deixar de ter uma construção daquele ser humano de modo diferenciado. Como é para o judiciário dar essa contribuição para que uma família se constitua e produza esse cidadão aí também para contribuir com a vida? Isso, né? essa constatação, né, dos casos concretos que eu também tenho na minha família. Eu acho que a gente, quando não tem na família, mas tem próximo, conhecido. E antes, né, hoje a gente já existe esse controle maior, mas antes, e ainda acontece, mas não é o correto, não é o legal, né? Essa pessoa que pega uma criança para criar sem, né, nenhum caminho legal, pode inclusive haver uma busca dessa criança por conta dessa ilegalidade, porque a responsabilidade é muito grande. Você, quando entrega uma criança a um casal, você tem que entregar uma pessoa que está realmente habilitada e preparada para criar, né? Para que não ocorra nenhuma situação que seja prejudicial a essa criança. E aí esse caminho a gente tem no site do tribunal muito bem explicado. Quando o casal, uma pessoa quer se habilitar para adotar, a gente já tem um modelinho do requerimento e aí a partir desse momento gera um processo e a gente faz todo aquele acompanhamento. E olha, podem ter certeza, a alegria é muito grande para essas crianças e para esses adolescentes, sobretudo para nós que fazemos esse encontro, promovemos esse encontro. Eu acho que vocês sabem, nós temos um projeto no tribunal que é adoções possíveis, porque as pessoas acham que quando a criança já está maior, ninguém vai mais querer adotar. Não. E não é o desenvolvimento de uma criança, a afetividade, não tem. A gente vai dizer isso aqui, algumas pessoas podem contestar, mas assim, não há segredo assim. É claro que é preciso, né, ter uma relação muito, vamos dizer, aberta, né, muito compreensiva. Mas eu tenho inúmeros casos, claro que a gente não pode citar, né, os casos pessoais, mas de crianças com mais de 5, 6, 7 anos, até mais do que isso, e que deu tão certo, hoje são tão felizes. Então, é muito importante que essas crianças tenham essa chance, essa possibilidade de ter essa família, que realmente não é porque não é filho biológico, porque a família é afeto, né? A família é uma relação de amor e de afeto que é construída
durante toda a nossa vida. Importante falar dessa faixa etária, né? De 5, 7, até 10 anos, né? Os adolescentes que também aguardam aí por uma família. As casas de adoção estão com jovens ali, com crianças e adolescentes à espera de uma família que os recebam. Então, é importante dizer isso, apesar de que muitos ainda não estão aptos para a adoção. O que isso significa? Isso Você significa... chegar numa casa de adoção, tem uma criança lá, você se identificou, mas ela não está apta. Que ainda a gente não costuma chamar casa de adoção, porque são as entidades de acolhimento, são os chamados abrigos, né? Obrigada. Não, mas né, tranquilo. Com relação a... Porque ali, aquelas crianças que chegam lá é porque estavam em situação de risco, de vulnerabilidade social, de negligência familiar. E quando elas chegam lá, a gente vai fazer um estudo para ver se há possibilidade daquela criança ou daquele adolescente voltar para o seu lar biológico. Se não houver, aí a gente entra... É o Ministério Público que propõe essa ação de destituição do poder familiar daquele pai, daquela mãe que não cuidou. Tem um caminho que precisa concorrer. Esgota-se todas as possibilidades. Inclusive um parente, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a gente deve procurar uma família extensa, né? Um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, alguém que queira e que possa cuidar e que realmente cuide. Se for assim, a gente faz uma reinserção familiar e acompanha por um período, para ver se realmente a criança está bem naquela família. Se estiver, ótimo. A gente faz aquela através de uma guarda, só não pode adotar os avós e os irmãos, mas os outros parentes podem entrar com ação de adoção também. Se não, uma guarda, certo? E aí a criança vai ficar da sua família. Se não for possível, aí sim é que a gente vai colocá-la no Sistema Nacional de Adoção, depois da destituição do poder familiar, para que ela possa ter essa oportunidade. E olha, gente, é muito gratificante. É gratificante. Inclusive, irmãos, viu? A gente tem situações de irmãos que não queriam se separar de jeito nenhum e a gente conseguiu que fosse feita a adoção de irmãos. Às vezes 2, às vezes 3. E tivemos um caso assim excepcionalíssimo de 5 irmãos. Mas não foi possível um casal apenas adotar. Mas o que fizemos? O judiciário ele precisa inovar, desde que ele atenda ao melhor interesse da criança e à prioridade absoluta. Fizemos uma adoção compartilhada. Guarda compartilhada, todo mundo ouve falar, mas adoção compartilhada a gente chamou, né? A gente deu esse nome porque conseguimos 3 casais que moram próximos, que se conhecem, que se dão bem e que aceitaram um casal ficar com 2, outro casal ficar com 2 irmãos e um casal ficar com 1. E manterem o vínculo deles. Vão crescer juntos. Crescendo juntos, comemorando aniversário juntos, fim de semana se encontrando, se não semanalmente, pelo menos quinzenalmente. Parabéns. Estudando, né, na mesma escola, entende? Então, eles continuam com o vínculo de irmão, embora no documento sejam filhos de pais diferentes. Então, o que importa Olha só, que história linda. Não, e que batalha. É olhar para a situação além da lei, né? Exatamente. E compreender a realidade. O juiz tem que interpretar a lei, né? Desde que os princípios constitucionais, no caso da criança, que é prioridade absoluta, melhor interesse, né? A gente preservar esses princípios. Está sendo bom para ela? Tá. É assim que ela quer, ela é que é. Eu costumo dizer nas audiências a eles acham muito engraçado, nós estamos na televisão. Vocês sabem o que é um principal artista de uma novela, de um programa, de uma coisa, um protagonista, aquele que se destaca? Pronto, aqui na audiência vocês são esse. O protagonista, a protagonista, o ator principal. Estamos todos aqui reunidos, juiz, advogado, promotor, assistente social, psicólogo, todo mundo está aqui em função do melhor interesse, da prioridade absoluta de vocês. Então, são vocês que vão ditar. Quando acontece isso, doutora, só para finalizar, o juiz chora também. Né? Todo mundo. Todo mundo chora. Nesse de 3... Eu estou quase chorando aqui, a senhora já está falando. A gente já teve um de 3 que foi assim, quando eles entraram, eles abraçaram. Que a gente ouve, né? Pela idade, dependendo da idade, claro, só não vai ouvir um bebê, uma criancinha pequena, mas uma criança maior a gente ouve. Quando entrou na sala, quando os 3 entraram na sala, agarraram o pai e a mãe, né, que ainda não era no documento, mas já era de fato, o amor tão grande dos dois, beijaram tanto que todo mundo chorou. Todo mundo, sem exceção,
Inclusive os homens que estavam presentes. Vai, também Dá para sentir muito isso de perto visitando uma das casas de acolhimento. Eu fui muitas vezes, tive a possibilidade e muitas vezes como repórter e realmente assim é impressionante as crianças, o desejo que elas têm de ter um lar, de ter uma família, de não ficar ali como as outras, sem ter o calor e o conforto, o consolo de alguém, de um pai, de uma mãe. Então é realmente assim, a vontade de levar para casa é grande. É grande. É grande, porque elas se agarram na perna e você não pode ir embora, porque você não vai deixar a criança. É assim, é sofrido. É sofrido. Se você tem o desejo da maternidade, não consegue ser genitora, nem genitor, procure esse caminho, tenho certeza que vai ser o melhor a ser escolhido. Agradecer aqui a Se houver tempo, Fátima. eu posso dar uma dica bem rápida. Pode sim. De que a gente tem um projeto também de apadrinhamento. Quem não tem a pretensão de adotar, pode apadrinhar essas crianças maiores. E a gente tem a partir de 7 anos, porque abaixo disso tem mais possibilidade de ser adotada. Então, os de 7 em diante, que é mais complicado, podem ser afilhados. Vocês podem apadrinhar, madrinhar. Vai no fim de semana buscar para levar no shopping, para passear. Se quiser ficar o fim de semana em casa com eles, pode ficar. Se não, só para dar um passeio, isso é ótimo. Porque eles saem do abrigo, eles têm um convívio familiar, finais de ano. E isso, né, gera um vínculo, né? Um vínculo também. E a autoestima daquela criança, daquele adolescente melhora muito. Tá aí, bem lembrado. Doutora Fátima Pirauá, obrigada pela presença. É sempre bom, né, bater nessa tecla aqui e dar esse estímulo. A adoção responsável é o caminho aí para você que sonha em ser mãe, que sonha em ser pai e por algum motivo não consegue gerar. Então tem muita criança esperando por um sim, que você aí talvez possa dar. Obrigada, doutora Fátima. Eu que agradeço, Obrigado, viu? Doutora. Obrigada a Vamos vocês. lá para fora, vamos ver como é que está o tempo, a imagem aí da Ladeira Geraldo Melo, aqui pertinho da organização Arnon de Melo, com trânsito mais lento no sentido Poço Jaraguá, trânsito bom, trânsito normal no sentido Poço, bairro do Farol. Agora sim, Tiago Gomes já aqui com a gente, bastidores da política no ar. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, faltou a vinhetinha, né? Fiquei esperando a vinhetinha aqui. Eu queria uma vinheta, agora você queria necessidade. Muito bem. Bom dia para vocês e a todos que estão acompanhando. Olha, nós vamos continuar falando, já que vocês falaram agora há pouco, sobre esse projeto que está em tramitação na Câmara de Vereadores de Maceió, em relação ao uso, à permissão do uso da faixa azul para quem é motorista de aplicativo. Tá? Nós conversamos com um especialista em engenharia de trânsito. Nós falamos com ele sobre essa possibilidade de se ter mais uma categoria, né, utilizando aí a faixa exclusiva, que antigamente era só exclusiva para ônibus, e depois foram abrindo algumas concessões, né, foram feitos alguns pedidos, e hoje a faixa azul ela é ocupada por muitos veículos, todos eles autorizados, devidamente autorizados pelo Departamento Municipal de Trânsito de Maceió. Tá? E agora, esse projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores de Maceió, um projeto do vereador Leonardo Dias, nós estamos colocando aqui na tela que tem alguns requisitos que deverão ser adotados por aqueles motoristas de aplicativos que querem utilizar, que deverão utilizar a faixa azul, se esse projeto for aprovado e depois sancionado pelo prefeito de Maceió, tá? Precisa estar cadastrado junto ao departamento, isso é óbvio, né? Todos os veículos devem estar cadastrados. Depois, utilizar o veículo devidamente cadastrado ao DMTT, sendo obrigatória a comprovação da posse do automóvel, ou seja, tem que ter a comprovação de que aquele veículo é daquele condutor realmente. Também fixar de maneira visível um adesivo de identificação autorizado pelo DMTT, ou seja, vai ter que ter visivelmente o agente de trânsito vai ter que visualizar que aquele transporte ali, aquele veículo, ele é um motorista, ele é um veículo por aplicativo. E também utilizar a faixa exclusiva somente durante viagens ativas, ou seja, quando estiver transportando passageiro mediante chamada realizada via aplicativo. Agora, o que eu quero, assim, o que não deu para entender é que como é que vão fiscalizar, né, o aplicativo. Por exemplo, se você estiver com um carro totalmente com os vidros fumês, você vai transitar por ali. Quem é que vai verificar que ali dentro tem algum passageiro? Né? Quem é que vai fazer essa fiscalização? É o DMTT? Tem condições do DMTT fazer essa fiscalização, mas essa a gente não sabe, né? Mas vamos ver o que é que o especialista Fábio Barbosa, ele é engenheiro de trânsito, vamos ver o que foi que ele falou em relação a mais essa possibilidade na faixa azul. Analisando a proposta que libera a faixa azul para motoristas de aplicativo em Maceió, do ponto de vista da engenharia de tráfego, a proposta carece de um estudo técnico que comprove que essa medida realmente vai melhorar a fluidez na região da Avenida Fernandes Lima.
Por que eu digo que carece dessa proposta técnica? Porque o estudo técnico ele pode comprovar se realmente vai ter impacto na fluidez dos veículos. Se não tiver um impacto, através do que for comprovado pelo estudo, o que é que vai acontecer? Você está criando uma medida punitivista, ou seja, você vai multar motoristas por uma justificativa inócua, uma coisa que não tem impacto nenhum de melhoria no sistema de transporte. Então, na minha humilde opinião, falta uma base técnica que justifique a implantação dessa medida. No mais, há uma dificuldade muito grande de fiscalização e isso também precisa ser visto como é que deve ser feito. De repente, a audiência pública na Câmara seria importante para um projeto como esse, para ele ser tocado assim, para ele ser analisado na Câmara. De repente, uma audiência pública convidando a população, engenheiros de trânsito como o Fábio e outras pessoas ali envolvidas, o próprio DMTT também e a categoria, para que todos pudessem colocar na mesa qual é a proposta de fato, se realmente aquilo ali existe a possibilidade de se abrir mais essa concessão na faixa azul. O fato é que agora o projeto ele vai ser analisado pelo plenário, já foi tocado pela Comissão de Assuntos Urbanos, a Comissão de Constituição e Justiça também já analisou e agora vai ser o plenário. O plenário é soberano, se for decidido que for aprovado, então vai para a sanção ou não do prefeito de Maceió. Pois é, um detalhe importante que tem alguns motoristas por aplicativo que trabalham com carros locados, então pelo que eu percebo o projeto exclui essas pessoas porque eles não são proprietários dos carros, já vai criar um certo embate, mas enfim, vamos acompanhar. Pois é, e tem outras informações também aqui sobre Arthur Lira agora, voltando. Ele deixou de ir para Nova York, Tiago? Conta aí. Deixou de ir para Nova York, está tendo um evento chamado Brazilian Week, né? A Semana do Brasil, lá em Nova York. Muitos políticos locais, pessoas assim, ligadas ao judiciário também, influenciadores, enfim, pessoas importantes do cenário político do Brasil são chamadas para participar de discussões envolvendo ali cenários econômicos, sociais, tudo envolvendo o cenário brasileiro. E Arthur Lira também foi um dos convidados, como personalidade importante, deputado que tem influência lá no Congresso Nacional. Mas ele deixou de ir porque tem um cronograma muito grande de atividades envolvendo o imposto de renda, né? Aquele projeto que foi apresentado pelo governo federal e ele é o relator dessa proposta nessa comissão especial que foi criada lá na Câmara dos Deputados. Aí na tela nós temos aqui um cronograma que foi estabelecido pelo próprio Arthur Lira para que seja seguido até que ele seja aprovado na Câmara dos Deputados. O cronograma foi apresentado dia 6 de maio, no dia que teve a formação da comissão e foi instituída a relatoria também. Audiências públicas marcadas até o dia 20 de junho, então até o mês que vem, essas audiências públicas são necessárias demais para discutir o projeto, né, que é importante elas aconteçam. Depois a apresentação do relatório final, que Arthur Lira já disse nesse relatório final, ele vai fazer muitas modificações, porque ele lendo o projeto, ele já percebeu muitas incongruências ali, que ele disse que vai tentar corrigir no relatório dele, então até o dia 27 de junho ele deve apresentar esse relatório, e também discussão e votação na comissão especial até o dia 16. Depois dessa votação na comissão especial, no dia 16 de julho, até o dia 16, vai então para o plenário e o plenário vai decidir então sobre esse projeto de lei, que é um dos mais importantes da casa neste momento, mais até do que o projeto do orçamento, né? O governo federal está apostando muito nesse projeto para ganhar popularidade para as eleições de 26. Depois da Câmara, segue para o Senado. Pois é, o governo até chegou a fazer o chamado anúncio do ovo na galinha, né? Porque o governo pegou o horário oficial de propaganda do governo para falar sobre uma ação que ainda está para acontecer. Então, quer dizer, agora tem que acontecer, né? E a responsabilidade está nas mãos aí do deputado federal Arthur Lira, ganha notoriedade com essa ação e, claro, mantém a sua proximidade também com o próprio governo, né? É isso, tudo são metas, né? São prioridades, vamos dizer assim. Tiago, obrigada por hoje. Até amanhã. E a gente leva você lá para fora. Estamos na reta final do Boletim Gazeta, mostrando agora a imagem da Avenida Fernandes Lima, com fluxo intenso nos dois sentidos. Destaque aí para o sentido Centro Tabuleiro, que está com o trânsito praticamente parado agora na Avenida Fernandes Lima, ali na altura da Praça do Centenário. A gente vai ficando por aqui, deixando vocês com o melhor da programação. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.